Olá, cidadãos joseenses, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma transmissão ao vivo das sessões plenárias da Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Daqui a pouco terá início a 27ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura de vereadores joseenses. As sessões ordinárias acontecem sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 17h30, com transmissão ao vivo da TV Câmara de São José dos Campos. Todas as sessões de Câmara são abertas ao público e transmitidas aqui pela TV Câmara, também através do site da Câmara, na internet ou pela operadora de TV a cabo local. Por isso, convidamos você, cidadão joseense, a comparecer pessoalmente e ocupar as galerias do plenário Mário Shows na Câmara Municipal de São José dos Campos, que fica na rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, número 33, na Vila Santa Luzia. E se você não puder vir, pode interagir conosco pela internet, seja através do site da Câmara, com as principais notícias do Legislativo Municipal, seja através das redes sociais, curtindo e compartilhando todas as informações do nosso site. Durante a nossa transmissão ao vivo, a equipe de comunicação está online no Facebook, publicando fotografias e informações sobre tudo o que acontece durante a sessão ordinária. Acesse facebook.com/câmarasjc. Comente, tire suas dúvidas, compartilhe com seus amigos suas impressões sobre o trabalho do Legislativo Municipal. Já você, cidadão interessado nos vídeos produzidos pela equipe da TV Câmara, nos programas da TV Câmara ou nas reportagens produzidas por nossa equipe, é só acessar a nossa página no Facebook, no YouTube, youtube.com/câmarasjc. Lá você pode assistir quantas vezes você quiser, no horário que melhor lhe convier. E além dos programas produzidos pela TV Câmara, você encontra todas as sessões ordinárias anteriores, as sessões extraordinárias, as sessões solenes, as audiências públicas, as audiências da Comissão da Verdade, tudo disponível para você ver e rever quantas vezes quiser, no horário em que melhor lhe convier. E esse é o trabalho que a TV Câmara de São José dos Campos oferece para o cidadão joseense conhecer melhor os trabalhos do Legislativo Municipal. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população. Convoco o senhor secretário, o vereador Shakespeare Carvalho, para fazer a verificação de presença. Senhora Presidente, estão presentes vereadora Amélia Naomi, vereador Juvenil Silvério, vereador Carlinhos Chaca, vereador Shakespeare Carvalho, vereadora Juliana Fraga, vereadora doutora Ângela, vereador Tonhão Dutra. Havendo número legal sob a proteção de Deus e lembrando que todo o poder emana do povo, declara aberta a 27ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Shakespeare Carvalho que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Antes, porém, gostaria de registrar a presença do secretário da SSM, Antônio Carlos Barão, né? Obrigada pela presença, que está aqui hoje acompanhando todos os trabalhos. Com a palavra, o secretário, vereador Shakespeare. Processo número 05128/2014, projeto de lei número 111/2014, autoria do Poder Executivo, institui o planejamento orçamentário participativo e o Conselho Municipal de Orçamento. Processo número 5130/2014, projeto de lei número 113/2014, autoria vereadora Dulce Rita, denomina Instituto Materno Infantil do Residencial Armando Moreira Rig, de IMI, professora Eliana de Oliveira Santos Cruz.
Processo 5341/2014, projeto de lei 114/2014, autoria vereadora Dulce Rita, denomina o prédio público municipal localizado na rua Juvenal dos Santos, ao lado do número 4, na residencial Galo Branco, de Lídia Pelógia. Processo 5343/2014, projeto de lei 115/2014, autoria Petite da Farmácia, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de São José dos Campos o Dia Municipal da Conscientização do Autismo, a ser comemorado anualmente no dia 2 de abril. Processo 5349/2014, projeto de lei 116/2014, autoria vereadora Dulce Rita, altera o artigo 5º da Lei Municipal número 8.974, de 21 de agosto de 2013, em conformidade com o dispositivo da Lei Complementar 056, de 24 de julho de 1992. Bom, nós suspenderemos os trabalhos. Só um minuto. Questão de ordem, o líder do governo, o vereador Shakespeare Carvalho. Senhora presidente, nobres colegas, solicito a inclusão para a leitura do projeto de lei 14 e do projeto de lei 15 e PLC 14 e PLC 15 e o projeto de lei 117 para leitura e votação. Em votação, requerimento verbal feito pelo vereador Shakespeare. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Incluídos processos, nós vamos suspender os trabalhos. Questão de ordem, vereador Shakespeare. Senhora presidente, só solicitar o adiamento do processo 902/2010, de autoria do vereador Tonhão Dutra, por uma sessão, e o adiamento do processo 4576/2014, de autoria do vereador Roberto Deleve, por uma sessão. Em votação, o requerimento verbal do vereador Shakespeare. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação, senhora presidente. Aprovado. Questão de ordem, vereador Shakespeare. Gostaria de solicitar também a supressão da leitura dos projetos e das emendas. E a apreciação dos substitutivos. Em votação, requerimento verbal feito pelo líder de governo, vereador Shakespeare. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que manifestem. Nenhuma manifestação, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Nós vamos suspender os trabalhos para que todos os projetos estejam em condições de voto. Seriam os pareceres das comissões. Suspenso o processo. Reaberta a sessão, solicito ao secretário Valdir Alvarenga que faça a leitura dos novos processos para que ele possa ser dado andamento. Processo número 5407/2014, projeto de lei complementar 14/2014, Poder Executivo. Altera o item 6 do artigo 1º da Lei Complementar 537, de 28 de abril de 2014, que desafeta a área de domínio público municipal, que especifica, classifica como bem dominical e autoriza a Prefeitura Municipal a doá-la à Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo para a implantação de programa habitacional do município e dá outras providências. Rito urgente, comissões Justiça, Economia e Habitação, prazo de emenda 22/5/2014. Processo número 5408/2014, projeto de lei complementar 15/2014, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar e garantir financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos e da outras providências. Rito urgente, comissões Justiça e Economia, prazo de emenda 22/5/2014. Processo número
5406/2014, projeto de lei 117/2014, Poder Executivo, altera a lei número 3080, de 17 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a nova estrutura da Junta Comercial de Recursos e dá providências a respeito, com suas alterações. Rito urgente, comissões, Justiça, Economia e Servidores Públicos, prazo de emenda 22/5/2014. Processo 2138 de 2014, o projeto de autoria do Poder Executivo, ele foi retirado. Nós vamos suspender a sessão para que esses projetos que foram lidos tenham parecer das comissões. Reaberta a presente sessão, foi feito um acordo de liderança, porque ainda os projetos estão faltando parecer de 2 projetos, porque pelo regimento interno só pode falar depois de todos os projetos serem votados, no final do processo. Então, nós, como houve um acordo de liderança, nós vamos abrir a palavra para o vereador inscrito, Juvenil Silvério, que tem 25 minutos, pode ceder a partes, depois será o vereador Carlinhos Chaca, depois será a pauta de votação. Então, esse será o roteiro de hoje para o processo de votação. Então, conforme o acordo de liderança. Porque, como o processo não tem parecer, então, o acordo de liderança é que as pessoas inscritas, no final, falará agora. E só pode 2 vereadores ser inscritos. Então, só 2 pelo regimento interno, porque é 25 minutos. Mas os vereadores podem ceder os apartes a todos os vereadores que dentro do seu tempo de 25 minutos. Nós conversamos aqui com a liderança e vai falar o vereador Juvenil, ele vai falar. Então, ele terá o direito ao uso da palavra e ceder os apartes. Vou pedir ao vice-presidente desta casa, vereador Macedo Bastos, que assuma os trabalhos na noite de hoje. Queria agradecer aqui às mulheres do várias companheiras que estão presentes, as companheiras do Dandara, as promotoras legais populares, os moradores do Recanto dos Tamoios, que estiveram a semana passada, estão presentes novamente. Nós fizemos um debate na terça-feira sobre a água com a Sabesp. Obrigada a todos e a todas que vieram. Está aqui também outras lideranças populares. E aqui segue os trabalhos com o vereador Macedo Bastos. Antes que nós possamos dar reinício à sessão legislativa, queremos saudar aqui na noite de hoje o ilustre ex-vereador dessa Casa de Leis, vice-prefeito de nossa cidade, Itamar Coppi. Muito bem-vindo à sua casa, sempre sua casa. Vou ficar aqui na secretaria, registrar que o nosso vice-prefeito, doutor Itamar, esteve visitando a UPA do Putim, esteve lá para receber os equipamentos junto com o vereador Shakespeare. Parabéns pela iniciativa importante do recebimento dos materiais e equipamentos da UPA. Nós agora convocaremos o orador do grande expediente da sessão legislativa, ilustre vereador Juvenil. Boa noite a todos. Eu quero ser bastante rápido aqui nos cumprimentos iniciais, mesmo porque vou ceder a partes ao microfone aqueles colegas que assim desejarem. Só pediria aos colegas que, por favor, sejam sucintos, sintéticos nas colocações, para que todo mundo possa democraticamente utilizar os tempos de à parte.
Cumprimento aqui a comunidade do Recanto dos Tamoios, que está sempre conosco presente. Deus abençoe. É um prazer tê-los aqui. Demais comunidades representadas aqui na nossa Câmara Municipal, imprensa, autoridades. Eu começo dizendo o seguinte, que a questão da saúde no município ela está bastante complicadíssima e a comunidade da região sudeste, especificamente do Putim, vai ter que esperar de 30 a 40 dias, porque depois de 1 ano e 2 meses de atraso na obra, mais 30 e 40 dias, obviamente, porque depois começa o período eleitoral, aí não tem como inaugurar mais nada. Então, até o começo das eleições, com certeza, será inaugurado a UPA lá do Putim. Eu também quero aqui começar a fala cumprimentando um funcionário desta casa que no último domingo teve um problema muito sério. Foi com a sua mãe no hospital. Ele teve realmente um lampejo assim, muito forte de proteção da mãe. Eu quero dizer a você, Rodrigo, nosso colega aqui da casa, que se fosse comigo, eu também faria a mesma coisa. Se a minha mãe tivesse na situação que a sua mãe estava, com problema de saúde, chegando na unidade de saúde, não tivesse atendimento, eu também faria aquilo que você fez. Reivindicaria e, se fosse o caso, ia às consequências maiores. Então, Rodrigo, a você a minha solidariedade. E sei também que não foi por isso. O seu pai foi procurar ajuda nesse mesmo estabelecimento, aconteceu a mesma situação com seu pai e ele teve problemas maiores. E isso, com certeza, acarretou a sua iniciativa. Obviamente, não podemos aqui aceitar esse tipo de situação, mesmo porque, no passado, vereador líder Shakespeare, teve um vereador desta casa que acabou quebrando o gradil na Univap, assessor desta casa, em vários acontecimentos na cidade, acabou também destruindo o patrimônio público, e neste plenário, uma pessoa ligada a partido político jogou uma marmita de comida na secretária Maria Rita. Então, atos como esse têm o nosso repúdio, porém, no caso do Rodrigo, pelo Dia das Mães, pelo passado aí com a sua mãe, nós cumprimentamos. Mas eu quero falar da merenda escolar. A merenda que esta empresa está negligenciando o atendimento às nossas crianças. Falaram que era um ovo para a criança. Eu digo para você, Dilermandier, não é um ovo não, são 2 misturas. É a clara e a gema desse ovo. Então, pelo amor de Deus, é preciso que esta casa fiscalize rapidamente essa empresa que está cuidando da merenda do nosso município. Está judiando as crianças. É um absurdo. Uma parte do Lúcio Rita. Obrigada, Juvenil. Eu também queria me posicionar aqui a respeito do acontecimento que aconteceu com o Rodrigo. O Rodrigo trabalha comigo há 8 anos. A gente é muito amigo, temos um relacionamento de amizade, não de chefia. E muito tempo já vim aqui nesse microfone avisando que quando precisasse de médico, tinha que chamar o médico, e não a polícia, como eu ando fazendo nas UPAs por aí. Toda vez que o paciente fica nervoso, ou o acompanhante do paciente fica nervoso, em vez de chamar o médico, não, eles vão lá chamar a guarda municipal e chamar a polícia. Está acontecendo isso, mas isso já era uma morte anunciada, já estava cansado de falar que médico, que guarda municipal não é médico. Infelizmente, não aprenderam isso ainda. Queria também, Juvenil, se você me permite, usando o seu tempo aí, falar um pouco das declarações que eu ouvi semana passada aqui nesse plenário. Que a política que eu pratico era nojenta. Foi até de uma vereadora lá do meu bairro, que ela ficava enojada com a minha política. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro foi com relação à transferência dos médicos. Eu não estava mentindo. Os médicos me chamaram na OBS, junto com o CGU, para falar que eles estavam com prazo até dia 22, dia 20 ou 22, para escolher os locais de trabalho. Os médicos são... Pergunta aqui, ó. Dr. Sérgio, que foi para a UBS Tatetuba, compulsoriamente. Doutora Flávia, que mora lá em Taubaté, foi para o Campos Alemães, compulsoriamente.
Doutor Edemar está procurando local. A doutora Selma e a doutora Sônia, que são pediatras, depois que nós fizemos o manifesto, o doutor Paulo, até parabenizar ele, que ele teve o bom senso de deixá-las permanecer na UPA. Elas eram para ter 10 horas de trabalho na UPA, passou para 30, que a dona Sônia ficou. A minha vereadora aqui pode parar de rir, porque esse riso fixo anda irritando não só eu, como também toda a comunidade lá de Eugênio de Melo. Queria também falar que o doutor Pimentel também foi transferido. Isso eu não estou mentindo, fomos chamados, junto com os membros do CGU, junto com os médicos. Então, a vereadora está mentindo, os médicos estão mentindo, os membros do CGU estão mentindo. Eu queria falar que a minha vida política não foi medida na mesma régua da senhora. E que outra coisa, se enojar ficar-se com obras, então nós podemos falar das obras que nós já deixamos lá na região. Galeria, asfalto, escola, creche, centro cultural, bibliotecas, casas para conjuntos habitacionais, praça, centro esportivo, piscina, quadras esportivas, prodecs, pré-escolas e muito mais, viaduto. E olha a herança que o PT está deixando para a região. Se o presidente me permite, eu queria falar com o presidente aí, por favor, presidente. Ô, presidente, você me permite que eu botar essas imagens na minha fala aqui, rapidinho? Não entendi, nobre vereador. Me permite que o Manfredini ponha essas imagens aqui? Então, nobre vereadora, eu até, por mim, não haveria nenhum problema. Contudo, antes que eu assumisse a presidência, houve uma reunião com a presidenta Amélia Naomi, com os líderes, e foi decidido entre os partidos. Terça-feira eu trago. Então, eu queria só falar realmente que é a política que me enoja, do jeito que nós deixamos o Eugênio de Melo, do jeito que nós estamos pegando. Isso daqui era para ser uma rua asfaltada, a Lindaura. Já estava com recursos liberado lá para o Ministério da Cidade, está até agora aqui, o entulhódromo. Isso daqui é a Lindaura também, uma via importantíssima para o escoamento lá em entulhódromo. Isso daqui é outra herança que o PT está deixando para nós, isso me enoja mesmo. É mendigo na rua. Isso daqui é o Prodec que está inaugurado, que está pronto há 8 meses, e a prefeitura prefere pagar aluguel. Isso daqui é uma singeleza imensa, uma vaca comendo lixo numa praça. Parabéns, isso me enoja. Isso também, olha, de espantar, cobras nas praças. Isso daqui, escorpião invadindo casas. Isso daqui também me enoja, isso daqui realmente me enoja. Tiraram a internação lá, passaram para a UPA 24 horas, ia ter o recurso de R$100 mil por conta disso, e está aqui uma criança de 1 ano e pouco sendo protegida por um lençol porque não tinha vidro. Isso daqui também me enoja. Tiraram os ônibus, 66 ônibus da região, e puseram 6. É uma matemática esdrúxula, eu não sei se é uma aritmética nuclear ou uma matemática ultrassônica. Isso daqui é que me enoja, sabe? É o jeito que está ficando nossa cidade. Então, eu queria agradecer muito, viu, meu querido? E falar que em minuto nenhum eu menti, tá? Porque eu não me pauto com a mesma regra da senhora. Também concedo a parte solicitado ao nobre vereador Dilermandier. Nobre vereador Juvenil Silvério, agradeço Vossa Excelência por essa parte e aproveitar esta oportunidade, senhor presidente, para que possamos aqui relatar 2 fatos, nobre vereador Juvenil. Primeiro, gostaria de pedir à Secretaria de Defesa do Cidadão que fizesse uma correção de rota com determinado funcionário, não é? Que está fazendo determinadas atuações e que vem desagradando sobremaneira, não é, a maioria dos funcionários, se não a todos. Então, eu estou fazendo esse relato, tive a oportunidade de falar com o secretário de governo no dia de hoje, e ele nos informou que tomará as devidas providências. Então, ficamos satisfeitos com a resposta, contudo, ficaremos ainda, nobre vereador Shakespeare, mais satisfeito ainda com a decisão que for tomada a bem daquele setor, daquele departamento. O outro assunto
que já foi discorrido aqui, é com relação à merenda escolar. Lamentavelmente, não é, está difícil de entender àqueles que fazem o acompanhamento da merenda, dizer que a merenda nas escolas estão boas. Fazendo aqui uma ressalva, existe uma parte, segundo informações que me chegaram, que aquela parte que a prefeitura está fazendo, não é, tem sido bem feita. Quanto a outra parte, que a prestadora de serviço está fazendo, é uma coisa horrorosa. Seria interessante que essas pessoas das empresas sentassem à mesa para comer aquilo que eles mesmos produzem. Então, lamentável, fica aqui o meu registro, porque desde a semana passada esse vereador tem recebido várias reclamações e, no entanto, nobre vereador Shakespeare, Vossa Excelência, como líder do governo, faço essa atribuição, essa cobrança, né? Lhes passo essa cobrança para Vossa Excelência, para que faça a condução desse processo, porque, afinal de contas, não é a primeira vez que um vereador vem aos microfones dessa casa reclamar do tal alimento. Portanto, fica aqui o nosso registro, senhor presidente, e muito obrigado ao vereador Juvenil Silvério pelo aparte. Eu que agradeço, Vossa Excelência, a participação. Desde o começo do ano, das sessões, eu venho falando da questão da merenda escolar. E eu fico feliz porque diversos vereadores já vêm também se posicionando, porque, com certeza, as comunidades, aqueles grupos que eles representam e muito bem, também vêm solicitando por eles providência. Além disso, falando um pouco também de saúde, e voltando à questão, foi cortado o convênio ou um contrato com a saúde, que era a questão das câmaras hiperbáricas. Essas câmaras, elas têm a função aí de ajudar no tratamento e tanto o sangue quanto o oxigênio, ela vai para mais próximo das células, das periferias das células. E foi cortado esse tipo de apoio às comunidades. É um absurdo. Uma cidade como São José dos Campos, rica, com muito dinheiro, porque era isso que o governo do PT dizia antes de ser governo, que a cidade era rica, milionária, que o PSDB não fazia porque não queria fazer. E agora? E essas pessoas com dificuldades? Uma parte solicitada, o vereador Petiti. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. E um dos meus assuntos que me traz aqui nesse microfone justamente é esse corte do convênio da saúde com a clínica que fazia o atendimento com a Câmara Hiperbárica. É lógico que nós temos dois vereadores aqui da situação, dois médicos, o doutor Roniel e a doutora Ângela, eles podem explicar melhor tecnicamente, né, todas as funções da Câmara Hiperbárica, mas a reclamação chegou para mim, uma pessoa me ligou, e uma das funções, né, dos objetivos de quem faz Câmara Hiperbárica é cicatrizar os ferimentos em diabéticos, né? E com isso, com o corte, há 1 ano e meio do governo PT, aqui em São José, vereadora Dulce Rita, com o corte do convênio, os pacientes que têm diabetes vão para o hospital municipal e, em média, são 30 amputações por mês em São José dos Campos. 30 amputações por mês. Pasmem, essa é a denúncia. 1 ano e meio de administração do PT, uma cidade rica, bem lembrado pelo líder do PSDB, e temos 30 amputações por mês no hospital municipal, o que poderia ser corrigido com esse convênio, né, encaminhando o munícipe a fazer sessões nas câmaras hiperbáricas do município. Uma vergonha para uma cidade, é muito mais fácil deixar a pessoa perder um dedo, uma perna, um braço, do que fazer o tratamento adequado. O que acontecia de bom na cidade, em 1 ano e meio, está evaporando no ar. Outro assunto que me traz aqui novamente, na sessão de terça-feira, eu lembrei, né, uma matéria do jornal O Vale, que saiu com fotos de materiais do almoxarifado da educação, que estão num depósito da SSM, eu não me expliquei corretamente na terça-feira, mas o almoxarifado da educação colocou vários objetos pertences no depósito da SSM, como pisos, alambrados, telhas, canos, carteiras e cadeiras. E a resposta de um vereador da situação foi muito fácil, foi muito rápido. Vereador, cadeiras antigas, o lugar é em depósito mesmo. Só que terça-feira a gente vai trazer as fotos aqui e vamos tirar a dúvida se só tem cadeiras antigas lá. E vamos ver a resposta que vem, que esse vereador ou que qualquer vereador da situação venha trazer
para a comunidade, né? Esse vereador ainda usou uma frase: é melhor ouvir certas denúncias do que ser surdo. Eu saliento essa frase: é melhor ouvir justificativas que não são verdadeiras do que ser surdo, vereadora Dulce. E para encerrar a minha fala aqui, a parte que o vereador Juvenil falou, também falar sobre o Rodrigo. Realmente, o ato do Rodrigo em defesa de sua mãe, a gente não está tentando justificar, né? O irmão dele, que estava lá, quebrou a porta no chute, já teve a sua penalidade aplicada, foi preso, o Rodrigo pagou a fiança, cometeu o erro, a justiça vem e aplica o que lhe é devido. O grande fator aqui que me surpreendeu na terça-feira é como foi lembrado, né? No passado, assessor de vereadora quebrava portão e porta da prefeitura, concurso para os cofres públicos no concerto de R$ 9.000. Vereador do PT, antes de ser vereador, derrubava o portão da Univap. Assessor de vereadora quebrando o portão da prefeitura, vereador quebrando o portão da Univap. E o engraçado é que a gente que era da situação nunca usamos a tribuna e nunca usamos esse microfone para relatar essa história. Não fizemos isso um embate ou um ataque político. Essa que foi a minha indignação na terça-feira. Realmente, o Rodrigo, um assessor que a gente conhece aqui, que faz um belo trabalho, cometeu um erro e quero deixar aqui minhas palavras de parabenizá-lo, porque ele veio através das redes sociais, pediu desculpa, reconheceu o erro, e todo mundo assim, tem a chance de cometer o erro, mas ele veio e reconheceu esse erro. Que não se repita, é lógico que, como a Dulce salientou, que a população está indignada com essa administração, mas não é assim que se corrige. Obrigado. Também solicitou a parte o vereador Roniel. Boa noite, senhores aqui presentes, senhor presidente. Juvenil, muito obrigado pela sua educação, e eu vou tentar ser o mais rápido possível. Você tocou no assunto da Câmara Hiperbárica, eu sou médico, eu particularmente conheço muito bem isso, eu trabalho com infecção, mas também não vamos deixar de esquecer que quem trouxe para cá, a empresa que simplesmente fechou o contrato com a grande empresa que faz aqui a Hiperbárica, foi a SPDM, que não foi o PT que trouxe, aqui eu não estou para defender PT. Você sabe muito bem, esse corte, essa diminuição de acesso da nossa população à oxigenoterapia hiperbárica foi feita na gestão anterior, não é de agora. Agora nós já estamos vendo uma série de consequências. Não sei se essa denúncia que nos foi trazida pelo vereador que me antecedeu é verdadeira ou não, eu vou estar conversando com isso. Já conversei sim com o senhor secretário. Só reexplicando, a Câmara Hiperbárica é um processo onde você coloca o indivíduo dentro de um ambiente selado, aumenta a atmosfera, ou seja, a pressão interna lá dentro, e oferta a este cidadão oxigênio a 100%. Realmente, ele faz maravilhas no que tange à infecção. É bom o serviço? É maravilhoso, disso não há dúvida. Já conversei, inclusive, com o senhor secretário, eu gostaria que ele estivesse me ouvindo, porque ele já me falou umas bobagens, mas é outra história. Em relação a isso, ele concordou comigo. Ele concordou que, de fato, a gente tem que tentar fazer algum movimento. Eu acho louvável a sua fala, mas não vamos esquecer que isso vem de antes, não é desse ano e meio, não. Aos senhores do PSDB, me peço perdão, mas me dou o direito, porque essa queixa já foi minha anterior. Tá? E hoje, aproveitando que o assunto veio à baila, eu faço questão de dizer, é sim uma empresa muito séria, mas é sim um problema que já é mais antigo. Tá? Em relação ao fator Rodrigo, vamos colocar dessa forma, quero discordar veementemente do emérito vereador Juvenil. Eu duvido que, em qualquer situação, o senhor tomasse qualquer atitude de vandalô. Aquilo não foi um pequeno erro, não, Petiti. Aquilo foi um ato de vandalismo. Por mais que o seu pai, a sua mãe, não me importa. Eu estou do lado de lá e eu conheço aquilo, foi um ato de vandalismo. Não vamos discutir política aqui. Volto, como já falei, não estou aqui discutindo as cores políticas de ninguém. Aquilo foi um ato de vandalismo. Acho louvável o que o Rodrigo fez, mas nada que obrigação, velho. Pedir desculpa, não fez mais nada que obrigação. E acho que nem esse assunto tinha que estar sendo levado aqui. Vamos colocar uma porcaria de uma pedra em cima disso aí, porque é bobagem. Ele já fez a bobagem, o irmão que seja preso, que o raio que o parta, então chega desse assunto. Porque isso foi vandalismo, nós não podemos defender isso. Quanto à merenda, faço voz com todo mundo, mas aí eu quero falar o seguinte, cadê o meu líder? Eu quero cobrar o meu líder, o Shakespeare Carvalho, que já muita gente vem falando, eu não aguento mais ver tanta gente falar disso. Líder, você tem a obrigação de resolver isso.
Agora, só para terminar, tá? Eu fui ontem ver o almoxerifado geral da prefeitura. Vocês estão, que foi da SSM, é uma herança de vocês, é uma herança muito bonita, é um espaço maravilhoso que está sendo modernizado e vai ser muito bem utilizado. Está se diminuindo o valor de aluguel que está se usando, porque isso é próprio da prefeitura, vai ser feita uma série de nominações e colocações ideais como se fossem umas grandes empresas. Isso é, de longe, um trabalho maravilhoso. Está acabando o tempo, doutor. Desculpa. Eu só peço que todos entendam o seguinte, o que aconteceu nessas fotografias de carteira ou de aba 4, o exemplo que eu uso é o seguinte, essas fotos mostraram um momento que a educação vem passando. É a mesma história de você chegar em casa quando a tua mãe está fazendo faxina. Ela está de penhoar, o bob na cabeça e de chinelo. Ela não está linda, maravilhosa. O lindo e maravilhoso vem daqui a pouco. Obrigado, doutor. Bom, o doutor Roniel, ele foi muito sucinto e perfeito as falas. Ele disse que o convênio com as câmaras hiperbáricas foi o PSDB que trouxe para o município e foi o PT que acabou com elas. O PSDB trouxe o convênio e o PT acabou com o convênio. Portanto, parabéns aí ao PT por esse desfavor à cidade. Eu queria também falar o seguinte, o lixo do município. Nós tínhamos aqui uma empresa que fazia coleta de lixo a 10 milhões de reais. Foi para 60. Então eu peço à Câmara, às comissões que constituem e cuidam desses processos, que fiscalizem. A Urban está perdendo postos de serviço. O vereador Tonhão Dutra pode ser demitido funcionário. É perigoso isso aí. Postos de serviço poderão estar aí sujeitos a perder por conta desse contrato de 10 milhões para 60 milhões. É preciso que a Câmara, com bastante propriedade, com fiscalização, veja quanto custa cada serviço que está sendo colocado por esse novo processo. 10 milhões para 60 milhões é muita coisa. Sem contar, recebi algumas informações de ligações desta empresa que está aí hoje com o cartel do lixo de Ribeirão Preto. Lá de trás. É preciso fiscalizar. É preciso ver direito esse negócio. Senão São José vai cair de novo, certo? Pelo Fantástico e outras redes de TV aí, ao invés de ser bom exemplo de administração, essas coisas horríveis, kit escolar, merenda estragada, agora contar do lixo, enfim, pelo amor de Deus, não pode acontecer mais isso. Eu termino minha fala aqui e deixo o à parte, viu, vereador Roger Nobre, o à parte para que o Petit conclua. Não, é o seguinte, que o doutor Roniel citou meu nome, talvez eu não tenha me expressado bem. Foi um ato de vandalismo, apenas sim, doutor Roniel. Vossa Excelência, ilustre vereador Juvenil, o tempo de Vossa Excelência ainda não terminou. Vossa Excelência já encerrou o seu tempo da tribuna? Não, mas aí Vossa Excelência tem que ficar na tribuna, por favor. Obrigado, vereador. Voltando aqui. Sim, comandante. O doutor Roniel citou meu nome. Sim, foi um ato de vandalismo. A gente não está querendo defendê-lo em nenhum momento. A minha opinião é que esse ato de vandalismo foi usado politicamente nessa casa. E outros atos de vandalismo feitos pelo Partido dos Trabalhadores, que eu já citei aqui, de assessor de vereadora, vereador, né? Então, candidato a vereador, a gente nunca expressou aqui, nunca usamos politicamente, até com prejuízo aos cofres públicos. E como um ato de vandalismo, a pessoa que o cometeu foi punido, ele foi preso. Então, a minha queixa aqui é o uso político do assunto. É a minha opinião. Obrigado. Bom, vocês aqui que estão nos acompanhando, ou aqui na Câmara, ou pela nossa TV, qual de vocês que, tendo o pai com um problema já que aconteceu na UPA, não foi atendido e foi problemática a situação dele? Você chega no Dia das Mães com a sua mãe desacordada, com problema de saúde, chega lá, não tem profissional para cuidar dele. Quem tem sangue de barata para não tomar providências? Pode ter sido feito um exagero, mas foi no calor do problema. É preciso considerar isso aí. Eu estou aqui me solidarizando, porque é o seguinte, se fosse comigo, eu tenho certeza, tomaria atitudes, talvez não dessa forma, de rompante, mas tomaria atitudes. Pela democracia, o líder do governo
vereador Shakespeare. Obrigado, vereador Juvenil. Eu até entendo a sua fala, eu acho que agora você consertou a maneira que você disse no começo, que faria a mesma coisa. Eu até desconfiei, até por conhecê-lo e saber do seu modo cordial, até pela sua educação e pelo caráter que você não faria da mesma maneira que foi feito lá. Até porque desrespeitou o funcionário público, desrespeitou a população que estava presente, saiu fazendo algazarra. Então, acho que a maneira de protesto, de reivindicar, de se indignar, todos nós, população, e todos nós, como ser humano, temos direito. Agora, da maneira agressiva, truculenta, com um desvio de caráter que houve naquele caso, eu tenho certeza que nem você e nem a população foi favorável e nem todos os colegas que estão aqui. Só para dizer isso a Vossa Excelência. Obrigado pela parte. Eu quero agradecer aí à mesa, o vereador Bastos, pela sua compreensão do tempo passado, dos minutinhos aqui. Muito obrigado a todos. Nós queremos chamar agora para fazer uso da tribuna o ilustre vereador Carlinhos Chaca. Senhor presidente Macedo Basto, vereadores, vereadoras presentes, a todo o público aqui nas galerias, uma saudação especial para as mulheres, em peso aí na galeria, a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara. Eu estava aqui ouvindo, infelizmente a gente tem que repetir, é melhor ouvir do que ser surdo. Em 2012, meu pai foi atropelado. Foi parar no pronto-socorro da Vila Industrial. Foi difícil, momento difícil. Acompanhei meu pai o dia todo lá. Mas em nenhum momento, eu sendo da oposição, eu agredi qualquer funcionário lá. De forma nenhuma eu fiz isso. E o meu pai, passado 3 dias, teve que ir para um outro hospital porque houve um problema lá. Não diagnosticaram uma fratura na bacia dele. Mas nem por isso eu fui a público fazer nenhum tipo. Independente de quem foi, eu respeito muito, não vou falar o nome dele, que eu acho que também não é o caso, mas é só para ficar claro. Violência só gera violência. Eu defendo a vida, não defendo a violência. Uma parte dessa nobre vereadora. Obrigada pela parte. Eu entendo que qualquer pessoa que leva sua mãe doente ao pronto-socorro fique revoltada quando o atendimento demora. Mas os filmes das câmeras da UPA de Eugênio de Mello mostram que essa pessoa pegou a cadeira de roda às 22h48. Às 22h49, entrou com a mãe sentada na cadeira de rodas e botou na emergência. Saiu, deixou a mãe na emergência, saiu da emergência, gritando pelos corredores, xingando, falando para o outro, filma aí, vai ver que está dormindo, né? Entrou no quarto, foi no consultório, não tinha ninguém no consultório, foi no repouso dos médicos, não tinha ninguém dormindo e arrombou o banheiro onde o médico estava. Depois, as câmeras de televisão mostram, as câmeras lá que filmam a cena, mostra às 22h53, essa pessoa e o médico entrando na emergência. Quando o médico entra na emergência, a senhora Eunice já estava bem recuperada, já tinha sido tirada a pressão dela, que estava normal, já tinha tirado a glicemia, a saturação de oxigênio, o pulso, né? Ela já tinha feito todo aquele levantamento dos sinais vitais para saber a gravidade do momento. Então, 3 minutos depois, o médico entra na emergência, sendo que a senhora já estava recuperada. Imediatamente foi pedido, já que ela falava que estava com dor no peito, pedido os exames para diagnóstico de um infarte. Foi feito o eletro. E essa senhora falava para os filhos, fique quieto, para com isso, fique quieto, para com isso. Então, assim, você vai e leva sua mãe mal, grave, inconsciente, né? E ela fica 1 hora, 2 horas, e você vê 15 minutos, porque a mãe está passando mal, a gente quer o atendimento imediato. Mas do tempo que a pessoa entrou
na sala de emergência, 22 horas e 49 minutos, imediatamente as duas enfermeiras que estavam na emergência saíram, deixaram de atender uma criança que estava sendo atendida e foram atender essa senhora. 3 minutos depois, o médico já entrou na emergência com os sinais vitais da paciente todo tomado. Então, e ela bem, foi perguntado o que ela tinha, ela estava só nervosa. Então, não tinha sinais de gravidade nenhum no atendimento. Então, quando a gente repudia o fato de xingar, de agredir, de arrombar uma porta, de xingar todo mundo, se colocando como autoridade, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês são todos vagabundos, vocês não trabalham. Essa agressão verbal e arrombamento de uma porta é que não dá para a gente aceitar, né? Então, o que a gente estava falando é isso. Não houve demora no atendimento dessa senhora e houve uma agressão gratuita aos funcionários, médicos e enfermeiros que estavam de plantão naquela noite. E, em relação à implantação do Programa de Saúde da Família lá no Galo Branco, o programa prevê que haja médicos e enfermeiras, um médico, uma enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários. Lá no Galo Branco está previsto 6 equipes, cada equipe tem o que eu falei, então vão ser 240 horas por semana de atendimento médico, quer dizer, vão ser 6 médicos atendendo o dia inteiro na unidade. Hoje, tinha 2 clínicos, o doutor Sérgio e o doutor Hildemar, que cada um faz 20 horas, então a unidade do Galo Branco tinha 40 horas de atendimento médico e vai passar para 240 horas de atendimento médico. E em São José dos Campos, prevê que o pediatra e o ginecologista das unidades que tem permaneçam. Não é, então, porque ela foi bater panela na porta da unidade, é que o pediatra vai voltar. Das outras unidades também vai ser mantido. Então, vai ser mantido 2 pediatras e o gineco que tem lá. E a todos eles foi oferecido trabalhar na unidade até com hora extra e fazer as 8 horas previstas no Programa de Saúde da Família. E por circunstância que cada médico tem na sua vida, os enfermeiros têm na sua vida profissional, com outro consultório, com outro tipo de trabalho, eles não quiseram atender às 20 horas para fazer parte da equipe do Programa de Saúde às 40 horas. Então, essa colocação da forma como é feito, faltando com a verdade, é muito ruim para essa casa. Lembrando que no Alto da Ponte, fazer conta, às vezes tem que explicar as contas. Lá tinha 2 clínicos, 20 horas. Agora vai para 4, 40 horas cada um. Então, uma diferença bem significativa no aumento de horas clínicos lá no Alto da Ponte, por exemplo. Agora, também o antecessor aqui, ele falou uma questão aqui, ilação, né? Essa palavra ilação está muito vinculado ao PSDB, o engodo, essas palavras estão muito vinculadas. Porque é o seguinte, ele veio falar sobre a empresa que entrou agora na coleta de lixo, fez ilações, né? Lembrando que a Cavo foi doadora do PSDB em Curitiba. Então, quem tem que tomar cuidado é o PSDB, porque ele teve, sim, contribuição lá em Curitiba para a campanha eleitoral do seu prefeito. E também lembrando que aumentou, sim, o valor do contrato, porque está aumentando o serviço para essa empresa. Então, vai ser ampliada a coleta seletiva, ou seja, o controle, enfim, vai melhorar. Se o problema é lixo, vocês estão reclamando do lixo, nós estamos querendo acabar com esse negócio que já vem de tempos. E lembrando que a empresa que estava antes da Cavo, que eles contrataram, só deu problema na cidade, várias greves, eles não cumpriram com o que estava no contrato, então eles que têm que fazer a meia-culpa. Nós queremos resolver esse problema do lixo aqui em São José, melhorar aí o atendimento. Uma parte ao nobre parlamentar do PT, Tonhão Dutra. Boa noite, muito obrigado por essa parte. Eu gostaria de lembrar que, mais ou menos lá para o ano de 2007, 2008, então, o atual, hoje, secretário de Saúde daqui de nossa cidade, Dr. Paulo Rothberg,
era um grande prestador de serviço, um bom médico que tinha um carinho muito importante ali na região do Jean de Mello, principalmente na UPA do Jean de Mello. Lá se trabalhava esse profissional médico, Dr. Paulo Rotenberg, Paulinho, como é que é conhecido ali naquela região do Jean de Mello, do Galo Branco, Itapuã. A gente via que saía paciente de outra UPA, daqui da nossa cidade, ia até o Jean de Mello fazer consulta junto com o Dr. Paulo Rotenberg. Mas eu nunca vi parlamentares, né, parlamentares do PSDB, que mora até hoje ali no Jean de Mello, naquela região, Jardim das Flores, o que seja, dar um apoio a esse, hoje, secretário de saúde na nossa cidade. Até porque a população fez abaixo-assinado para poder esse Dr. Paulo Rotenberg continuasse trabalhando e prestando bom serviço ali na UPA. Mesmo assim, esse secretário, então o médico Dr. Paulo Rotenberg, aguentou firme as perseguições morais que fez com ele ali dentro. No entanto, que chegou até transferir para a grande comunidade que nós temos, para a UPA do Campo dos Alemães. E chegando lá na UPA do Campo dos Alemães, também se criou um canal de amizade com todos os pacientes que lá estavam atendendo na UPA do Campo dos Alemães. Eu gostaria de vir que essas pessoas que fazem essa pressão política lá na região do Jean de Mello, contra hoje o secretário, contra os médicos que estão lá, contra os médicos cubanos que vai trabalhar quase 50 horas durante o dia prestando serviço para aquela população, por que naquele momento lá não deu apoio ao Dr. Paulo Rotenberg, que sofreu pressão, que fizeram com ele assédio moral, isso não poderia fazer, que inclusive também o secretário Danilo transferiu a doutora Neuzinha lá para São Francisco Xavier, que era uma grande pediatra aqui na nossa cidade, atendendo a população ali na Vila Industrial. Por que não fizeram essa defesa? Isso que é importante, hoje a gente trabalhar, tem que discutir política, tem que ser oposição, a gente agradece aí os companheiros da oposição, mas vamos fazer oposição construtiva, uma oposição que favorece a população. Poderia já estar defendendo lá o Dr. Paulo Rotenberg, lá naquela época, e não defendeu. Eu acho que por isso a população do Jean de Mello hoje, região do Jean de Mello, Galo Branco, Itapuã, que inclusive eu faço parte daquela região, está batendo palma pelos médicos que chegou lá e vai ser atendido com carinho e com bastante atenção. E deixei bem claro aqui na terça-feira, se os médicos lá do Jean de Mello, os atuais médicos que estão lá, que são os médicos valorosos, concursados, não quiserem ficar lá, até pedir aqui para o Dr. Paulo Rotenberg, que hoje é secretário, nós precisamos médico também lá na UBS. Já temos na UBS Jardim Nova Detroit, do Santo Inês, né? Precisamos sim. Será bem-vindo na nossa UBS e qualquer UBS São José dos Campos, porque nós sabemos que são trabalhadores respeitosos aqui na nossa cidade. E por isso quero parabenizar também as populações de lá, daquela região do Jean de Mello, Galo Branco, inclusive a vereadora Juliana Fraga, que está lá discutindo com a população, e a população quer médico cubano lá, qualquer médico que atende a população no dia a dia, trabalhando 8 horas, atendendo cada comunidade, cada pessoa, cada trabalhador. E um médico que trabalha 8 horas, ele acaba atendendo também um trabalhador que faz uma jornada de trabalho por 6 horas, por 7 horas, por 8 horas. Ele pode chegar lá no Jean de Mello, no Galo Branco, e na UPA tem um médico para poder atender ele. Boa noite. Obrigado pelo espaço. E lembrando que acho que o PSDB está batendo cabeça também. Eu fico falando mal aqui dos mais médicos aqui em São José, em outras regiões, mas agora Guará, administrado pelo PSDB, também está levando os cubanos para lá. Já era Caraguá, agora também Guará. Então, o PSDB tem que se entender aí para ver o que eles vão fazer aí com esse tema. E também lembrando sobre o kits escolares que eles vêm bater aqui, né? Lá na cidade nossa vizinha aqui, deu um problemão lá. Eles também estão comprando o kit, compraram o kit, mas até agora não receberam os kits, né? Então, lá é pior ainda. Eu entendo que o kit é importante.
Entendo que Caçapava está fazendo correto também comprar o kit, mas o PSDB tem que se entender aqui no Vale do Paraíba. E continuando, volto a falar, né, essas ilhações é complicado. Hoje eu estava vendo na televisão uma reportagem, me lembrou, viu, Juliana Fraga? Também o nobre vereador PV, o Ciborgue, estava vendo uma matéria na TV, no National Geographic, né, falando de uma cidade perdida na Ásia. Eles estavam investigando uma floresta e descobriram que lá antigamente era uma cidade. E que essa cidade ela praticamente desapareceu por causa da falta d'água. Então a cidade foi crescendo, crescendo e a água acabou. Acabou e a população foi embora. Aconteceu o êxodo. E eu fico preocupado porque hoje eu estava vendo na televisão um funeral. Para mim isso foi um funeral. Hoje o governador Alckmin foi lá ver o bombeamento da água morta da represa. Absurdo isso. Absurdo. Sabe por quê? Ali é o final da água, o resto da água que está mandando para São Paulo. Eu queria saber, essa água, eles estão sugando a água da represa, do Jaguari, sugando o resto que falta, por incompetência. Só para vocês terem uma ideia, o sistema São Lourenço faz 2 anos que está atrasado. Olha, quantos anos eu vejo falar que eles estão despoluindo o Tietê? Gastaram trilhões lá no Tietê. Tem lá o Rio Pinheiros, tudo poluído. Então o governador gasta-se grana, muito dinheiro jogado fora, joga no esgoto não tratado. Por isso que está acontecendo isso, falta de planejamento. E pior, fizeram um programa, nobre vereador Roberto Leve, chamado Redução de Perdas. Gastaram 1 bilhão. Não errei no número, não. É 1 bilhão e 100 milhões, para ser mais sincero. Simplesmente aumentou a perda de água em São Paulo. Então, isso é um absurdo. Contrata-se, gasta-se para fazer uma redução de perda de água e aumenta. E pior, saiu denúncia na Carta Capital dessa semana de cartel do governo do Estado. Pessoas aí levando dinheiro. Então está sendo apurado aí pelo Ministério Público, pela polícia. É um absurdo o que o PSDB está fazendo com o nosso Estado. É lamentável. Então está sendo feita essa operação Águas Claras. Só para você ter uma ideia, Tonhão, lá no Japão é 8% de perda de água. E aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, são cerca de 32%. Uma parte ao nobre vereador Ciborgue. Bom, boa noite, vereadores, obrigado pela parte. Primeiramente, lembrar que na terça-feira nós tivemos aqui na tribuna o superintendente da Sabesp, o engenheiro Otto, que eu fico feliz que o vereador Tchaca está colocando, o Otto assumiu que realmente São José está passando também por um problema com vários vazamentos de água em nossa cidade, que a Sabesp ela fez um planejamento, e não previa o planejamento dos vazamentos da água, né? O nobre vereador mesmo trouxe aqui e mostrou para ele um cano lá da região. Cada dia que passa ele mostra que mais vazamento em São José está tendo e está faltando água para a comunidade. O que eu queria lembrar a comunidade do Recanto está aqui. E ela não ficou feliz com a resposta que o engenheiro Otto deu na terça-feira. Mas estaremos contando com o vosso apoio, vereador Tchaca, e dos demais vereadores e todos os vereadores aqui, para irmos juntos conversarmos lá no Ministério Público para ver o que está acontecendo e se realmente o Ministério Público é que vai definir se vai ter água lá no Recanto ou não, ok? Só para concluir, vereador, agradecendo esses minutos, nós estamos preocupados com a segurança na região do Urbanova. Só essa semana, vereador e presidente Macedo Bastos, nós tivemos uma onda em torno de 12 assaltos a bicicletas lá. Mais de 12 bicicletas desde domingo foram roubadas. E nós já hoje mantivemos contato com o tenente Alain, com o doutor Márcio Ramalho também ali, que está no 3º DP, nós conversamos hoje, para intensificar o policiamento ali, porque a onda de assalto à mão armada, as pessoas que estão andando de bicicleta lá à luz do dia, está grave.
E as bicicletas são bicicletas que são caras e depois não se consegue recuperar. Hoje mesmo eu conversei com alguns moradores, eles estão fazendo BO, aí a gente vai poder trazer isso até terça-feira. Como a região norte também, o próprio vereador Carlinhos Chaca sabe disso, alguns furtos estão acontecendo lá, roubos à mão armada, e aqui próximo ao Via Vale, próximo ao Termas ali, o Clube Termas. Muito obrigado, vereador Carlinhos Chaca. Obrigado. Como eu falei, né? Hoje tivemos um funeral lá na cabeceira da represa, e pior, esse funeral custou para os cofres públicos 50 milhões. 50 milhões jogados fora. Foi feita uma obra emergencial pela incapacidade de se... Porque é previsível. Se você não se prepara para a escassez, você vai realmente fazer coisas erradas, como aconteceu. Jogado fora 50 milhões para puxar essa água morta, o restinho que sobra na represa, lá para São Paulo. Volto a falar, gastou-se trilhões de dólares, não é nem de real, trilhões de dólares com a despoluição do rio Tietê. Vai lá para você ver. Por que não pega a água do Tietê? Porque foi o dinheiro jogado fora. O PSDB jogou, nessas últimas décadas, dinheiro fora. Uma parte é o nobre vereador, líder do PRB, o pastor Shakespeare. Tantos adjetivos aí. Obrigado, Chaca. Eu queria só ressaltar, Chaca, o que você tem falado aí, e nós nos posicionamos aqui na terça-feira, não só pelas famílias, muita gente me parou na rua, nos bairros, dizendo não é só as famílias do Recanto dos Tamoios que têm vindo aqui, têm lutado, vários outros munícipes aqui da região norte, região leste, pessoal lá da minha Santa Cecília 1, Santa Cecília 2, que tem pedido lá, o pessoal do meu Cajuru, do Serrote, tem solicitado isso. E o mais importante, acho que o que vale ressaltar, é que ontem, de novo, eu estava lendo o jornal e vendo algumas reportagens e vi o senhor governador do estado de São Paulo vindo a público trazer uma grande novidade. Parece que eles fazem até um estardalhaço, né? Falta contratar palhaços para fazer pirueta, para dizer de que nós vamos tirar o restinho da água que resta, e a água não é tão boa assim, mas ainda vai servir para alimentar a população. E a gente tem visto o trabalho do governador, que é um trabalho que ele não tem zelado pelo voto que foi conferido a ele pela população de São Paulo, do estado de São Paulo. Ou seja, uma hora ele quer descobrir o Vale do Paraíba e cobrir a região metropolitana. Aí quando chega na região metropolitana, no Vale do Paraíba, ele fala, não é bem assim não. Corre aí, avisa o pessoal que não é bem assim não, que a gente vai descobrir, é outra região e o Vale do Paraíba vai ficar intacto. Então, falta uma política pública concreta, falta uma política pública que possa, de fato, enfrentar os problemas do pessoal, das pessoas do estado de São Paulo. Então, fica aí o nosso repúdio, mais uma vez, ao senhor governador, que manda o povo economizar 20% e chega no Palácio dos Bandeirantes, lá onde ele toma sua água de coco, e aumenta em 28% o consumo de água. E só para me acabar também a nossa fala aqui, eu vi uma vereadora que me antecedeu dizendo sobre a UPA do Eugênio de Mello. E que quebrou vidro, e que no vidro lá tinha lençol no vidro. De fato, houve um incidente, e quem sabe esse incidente não foi provocado até pela histeria que se entrou, o furacão que passou pela UPA do Eugênio de Mello, e já foi consertado os vidros. Ela mostrou uma foto antiga, já estou mostrando a foto já atual, que pode ser focado aqui. Já foi consertado esses vidros da UPA do Eugênio de Mello. Um acidente natural, como acontece na minha casa, na casa de qualquer população, pode acontecer em qualquer lugar. Quebrou-se, no momento, não conseguiu se reparar de imediato, na hora, mas já de pronto, já foi reparado, já está consertado a UPA do Eugênio de Mello. E não adianta vir aqui, ficar mostrando imagem, foto, fazendo demagogia. Nós temos que, sim, fazer uma política séria, como o secretário tem feito a política séria. Temos que melhorar muito ainda. Mas vamos pensar São José para frente, nós somos muito maior do que isso. Essa casa de lei é uma casa de lei com muito mais possibilidades de debate do que ficar fazendo picuinha porque quebrou um vidro, porque gritou-se dentro da UBS, porque foi-se feito um BO, porque foi preso, porque quebrou a porta. Eu acho que nós temos que debater algo a mais. Temos que pensar São José dos Campos como São José precisa ser pensado. Uma cidade grande e pujante. Obrigado. De nada. Lembrando que quando vem aqui a oposição, eles esquecem de passar, parece que quer passar a borracha, né? Eu via da oposição falar aqui de uma rua que não foi pavimentada. Se tiver 16 anos para pavimentar, aí vem reclamar do PT que está 1 ano que não pavimentou isso.
É lamentável, chega ao ridículo isso. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui enquanto vereadores, representantes da população. Eu, por exemplo, fui eleito com o apoio dos moradores dos bairros irregulares, porque em 16 anos, infelizmente, eles não tiveram sua dignidade respeitada. Então, se eu fui eleito, vários aqui foram eleitos, é porque a população cansou de vereadores que vêm aqui para falar grosso, levanta a voz, para hoje falar contra a administração, mas eles esquecem do passado. Está certo, no passado meio complicado. Mas hoje eu gostaria também de fazer uma homenagem, a pedido até do nosso vereador Mota, do PROS, nosso companheiro, que hoje é o dia da assistente social, elas que fazem um trabalho importante junto à população carente, junto à população em geral. Então, hoje eu gostaria de parabenizar aí todas as assistentes sociais da Prefeitura, da Fundas, enfim, das empresas particulares, que prestam um importante serviço para a nossa cidade. Então, parabéns a todas as assistentes sociais de nossa cidade. Obrigado. Após as palavras do vereador Carlinhos Chaca, com a palavra o líder do governo, o vereador Shakespeare. Senhor presidente, eu gostaria de incluir o requerimento 1395/2014, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Em votação, o requerimento do ilustre vereador Shakespeare. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Apenas o vereador Ciborgue se manifestou há pouco de um assunto que realmente é preocupante, que são os assaltos, os furtos que ocorrem rotineiramente nas cidades, e não seria diferente em São José dos Campos, dizendo que na última reunião da Comissão de Segurança, do qual faço parte, nós tivemos uma discussão sobre esse assunto, e acabou de me ligar agora o ilustre secretário Zé Luiz, dizendo, inclusive, que esse assunto, que, aliás, foi assunto da pauta, é um assunto bastante sério e grave, mas que alguns dos meliantes que estavam atuando ali nas imediações da Urbanova, Colinas, Aquários, aquela região, já foram presos. 3 deles foram presos e algumas das bicicletas foram, inclusive, recuperadas. Então, fica, Vossa Excelência, aí a boa notícia da atuação da Polícia Militar de São José dos Campos. Nós passaremos ao processo de votação, apenas alguns segundos para que nós possamos adequar a pauta. Reiniciando os trabalhos, convidamos o Dr. Roniel, ilustre vereador dessa casa e secretário, para acompanhar essa presidência. Em discussão, o processo 05101-2014, projeto de lei 110-2014, autoria Poder Executivo, que altera a lei 8681, de 4 de maio, que autoriza o Poder Executivo a doar 2 imóveis ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, para a instalação do Centro SENAI de Tecnologias Aeronáuticas e da outras providências, com suas alterações. Comissão de Justiça e Planejamento está no prazo de emendas. Algum dos senhores vereadores se manifesta quanto à questão das emendas? Não havendo nenhuma manifestação, não há manifestação quanto ao prazo das emendas, a matéria se encontra em condições de apreciação pelo egrégio plenário. Emenda número 1. Os senhores vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Está aprovada a emenda número 1. A emenda número 2 da Comissão de Justiça. Também em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário.
Não havendo nenhum voto em contrário, estão aprovadas as emendas. E agora, número 2. Em votação, a matéria, o processo em epígrafe. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Não havendo nenhum voto contrário, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Passaremos agora à votação do processo 5128, projeto de lei 111/2014, autoria, Poder Executivo. Institui o planejamento orçamentário participativo e o Conselho Municipal do Orçamento. Comissões Justiça e Economia, rito urgente. Prazo para emendas, dia 22/5. Consulto os senhores vereadores. Meu querido Juvenil, nenhum voto em contrário, senhor presidente. Nenhum voto contrário, portanto, a matéria se encontra em condições de ser apreciada. Em votação, o processo em epígrafe. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Justificativa de voto, ilustre vereador Calazans Camargo. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, o POP ele foi muito importante no ano passado, nós participamos em várias etapas, apesar que o campeão mesmo de participação nos POPs foi o nosso colega aqui, o Tonhão Dutra, esteve em todos os POPs. Nós vimos a comunidade sendo atendida, trazendo as suas reivindicações, e realmente agora, por força de lei, ele passa a ser uma atividade permanente aqui na cidade de São José dos Campos. Eu queria também aproveitar, senhor presidente, para lembrar que hoje é o Dia Mundial da Família, né? Sei que o senhor é um homem também muito voltado para a família, e a família é a célula básica da sociedade. Quando a família vai bem, a sociedade vai bem também. E nós também nos preocupamos muito com essa condição, vários colegas da casa têm trabalhos nesse sentido, e lembrar as pessoas que a primeira formação é a formação familiar. Nós temos que atentar muito para o direcionamento dos nossos filhos, das crianças, para que quando ela vai para a escola, lá é para aprender a formação intelectual, mas formação familiar é em casa. Boa noite, presidente. Muito bem lembrado pelo ilustre vereador Calazans Camargo. E nós agora passaremos à apreciação do processo 5406, projeto de lei 117/2014, do Poder Executivo. Altera a lei 3080, de 17 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a nova estrutura da Junta Comercial de Recursos e da providência a respeito, com suas alterações. Exato. Rito urgente, comissões de Justiça, Economia e Servidores Públicos. Está no prazo de emenda até 22/5. Portanto, alguns dos senhores vereadores que se manifestem para a apreciação do prazo da emenda previsto para 22/5, se manifestem. Temos uma manifestação do vereador Juvenil para o prazo de emenda. Portanto, a matéria não se encontra em condições de apreciação pelo plenário. E adiada a presente matéria. Processo número 7385, projeto de lei 177, autoria vereador Tonhão Dutra. Institui o Dia Municipal do Gari. Esse projeto tem uma emenda apresentada pelo ilustre vereador, mas vai fazer uso da tribuna para a defesa da presente matéria o ilustre autor do projeto, vereador Tonhão, pelo prazo regimental. Senhores vereadores e vereadoras, mesa, público presente, é com grande satisfação que a gente vem aqui nessa tribuna dessa Casa de Lei comentar um pouco desse projeto de lei. Inclusive, foi feito um substitutivo, não se comemora o Dia do Gari,
existe os trabalhadores gari, mas também se comemora o Dia Ambiental. A empresa Urban, a autarquia de nossa cidade, ela já está fazendo, já nesse mês de maio, várias atividades educativas, várias atividades, inclusive reuniões com os trabalhadores da Urban. Então, eu gostaria de dizer que, em nome dos trabalhadores da Urban, né, esse trabalhador da Urban, que está aqui no jornalzinho, prestação de conta da Urban, eu gostaria que colocasse isso aqui, deixasse bem claro para toda a população de São José dos Campos ver. Eu gostaria até de estar aqui nessa tribuna também com o meu uniforme, que trabalhava quando eu estava prestando serviço na Urban, hoje eu estou suspenso, mas usando ele em homenagem a esses companheiros. Mas breve, eu estou adquirindo aí outra camisa da Urban, uma camisa muito bem bonita, que foi feito nessa administração, através do nosso secretário, nosso presidente da Urban, Luiz Lima, que é a proteção, um uniforme com camisa manga comprida, que protege bem a pele dos trabalhadores que trabalham no dia a dia, principalmente os nossos companheiros agente ambiental. Mas é importante dizer também que nessa administração do PT, do prefeito Carlinhos, juntamente também com o presidente Lima, lá na Urban, os trabalhadores já teve um ganho muito importante, todos os trabalhadores, agora eu me coloco como todos os trabalhadores da Urban já teve um ganho em seus benefícios muito importante, inclusive com a participação do pagamento da PLR, que eles vão receber agora no dia 16, né? Inclusive um projeto esse vindo do prefeito e votado nessa Câmara aqui por todos os vereadores, e dizer que realmente estão tendo um ganho bastante. O mais importante também é o respeito e o carinho que tem o presidente da Urban são com os trabalhadores. Só para ter uma ideia, vereador Juvenil, Vossa Excelência também trabalhou na Urban, prestou um serviço lá, já concedo uma parte para Vossa Excelência. E hoje o tratamento com os trabalhadores da Urban é um tratamento assim respeitoso. Por quê? O presidente Lima chama por cada vez quase 50 trabalhadores e faz assembleia, faz reunião com esses trabalhadores e explica a situação da maneira que está sendo administrada a Urban. Por isso, acho que isso é um canal de comunicação junto com os trabalhadores, para que junto que eles possam tocar a Urban. Todos nós que falamos que são esses trabalhadores que tocam a cidade. Mas antes de passar a palavra para o meu colega vereador Juvenil, e dizer, vereador Juvenil, e também os vereadores do PSDB, Vossa Excelência citou agora há pouco aqui que a Urban está terceirizando tudo. Hoje, nós temos que dar graças a Deus, porque a Urban só não foi terceirizado de fato de tudo no ano de 2006, quando nós, vereadores do PT, tanto eu, a vereadora Amélia, o vereador Wagner, nós estava aqui, em 2006, onde que veio um projeto para essa Casa de Lei, para poder terceirizar todinho a Urban, todinho, da maneira que você pensa, até a varrição. Mas, mesmo assim, ficou a Socicam, que é uma empresa que fica terceirizada, que toma conta da rodoviária nova, foi terceirizada. Diz uma parte aí para o vereador. Agradeço a Vossa Excelência pela parte, parabéns pelo projeto. Os funcionários da Urban realmente merecem de todos nós aqui carinho e respeito, são funcionários que cuidam muito bem da nossa cidade. A você, vereador Anduto, parabéns pelo projeto, tenho certeza que a bancada do PSDB, pelo carinho que tem com todos os funcionários da Urban, votará favorável ao projeto.
Muito obrigado, vereador. Ilustre vereador, o tempo de Vossa Excelência é de 5 minutos. Então, já estou terminando, senhor presidente. Por Muito favor. obrigado pela Obrigado. atenção. Mas dizer também que eu acho que esse projeto será votado por todos os vereadores e garantirá, né, o dia 16 agora, um grande dia, é homenagem a esses companheiros vereadores que merecem, que sabemos que são eles, que pegam o dia a dia, que pegam no batente e deixam a nossa cidade limpa. Então, parabéns e viva o dia 16, o dia ambiental e o dia do Gari, dos trabalhadores da Urban, aqui em São José dos Campos. Viva os trabalhadores da Urban! O presente projeto tem um substitutivo, apresentado pelo ilustre vereador Tonhão Dutra, que institui o Dia Municipal do Gari. Esse substitutivo coloca como agente ambiental, é isso, não, vereador? Agente ambiental, que é a denominação que se utiliza nos dias atuais. Em votação, o substitutivo do ilustre vereador Tonhão Dutra. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Agora vota a matéria. Nenhum voto. Portanto, está aprovado o presente substitutivo, pois não existe nenhum voto contrário. Processo 405, autoria vereador Willis, dispõe sobre a criação do projeto Mão nas Rodas, que considerará a primeira cadeira de rodas nova para pessoas com deficiência. Substitutivo número 1 retirado, substitutivo número 2 ainda de autoria do ilustre vereador Willis, e emenda 1 ao substitutivo 2 do vereador Willis. O vereador Willis para encaminhamento de votação. Boa noite, presidente, Macedo Bastos, mesa, vereadores, vereadoras, público presente, meus queridos de casa, hoje em especial aos cadeirantes da nossa cidade. O presente projeto de lei Mãos nas Rodas visa atender os reclamos das pessoas com deficiência deste município, as que não dispõem dos recursos mínimos necessários para a aquisição da cadeira de rodas, e demonstrar o amadurecimento da sociedade brasileira na concepção do que sejam os direitos básicos do cidadão. Além de propiciar condições para que os munícipes, nessa situação, possam ter acesso à cadeira de rodas mais adequada às suas necessidades, o presente projeto visa garantir que o auxílio seja concedido periodicamente, de preferência a cada 2 anos, a fim de garantir um equipamento em perfeitas condições de uso, melhorando substancialmente a qualidade de vida dos cadeirantes de baixa renda em nosso município. Peço aos vereadores a atenção para esse projeto, que é um avanço para a nossa cidade. Esse projeto também sugere-se que os munícipes de baixa renda com poliomielite sejam cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Social, para que haja controle e fiscalização do poder público sobre os beneficiários do programa, garantindo-se a efetiva aplicação do recurso a quem mais precisa. Finalmente, o presente projeto tem cunho de inserção social, assunto este consagrado nas linhas da nossa Constituição, razão pela qual o apresento para apreciação dos nobres vereadores desta Casa e peço a aprovação por uma questão de necessidade dos cadeirantes com poliomielite de nossa cidade, que são centenas. Obrigado. Portanto, a presente matéria já apresentada à consideração dos senhores vereadores, nós passaremos ao processo de votação do substitutivo número 2 do vereador Willis. Existindo a emenda ao substitutivo, primeiramente nós vamos votá-la,
Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação em contrário, senhor presidente. Portanto, está aprovada a emenda número 1 ao substitutivo número 2. Em votação, o substitutivo do vereador Willis, número 2, ao processo 1.13057. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário. Portanto, está aprovado o substitutivo ao processo 13057 do vereador Willis. Para justificativa de voto, o autor da propositura. Sim, é uma justificativa de voto, esclarecendo que isso, como eu já disse, é uma necessidade, agradecendo o voto unânime também da Câmara. Mas, ao mesmo tempo, um protesto. Tá? Peço aqui, diante das câmeras, diante do senhor presidente e da Câmara Municipal de São José, que os meus próximos projetos eu possa usar a tribuna. Por isso, existe a necessidade também de se colocar a plataforma móvel elevatória aqui. Isso já é uma necessidade, isso é algo que realmente a Câmara já deveria ter implantado há muitos anos. Obrigado. Vossa Excelência tem toda a razão, nobre vereador. Nós, como membro da mesa diretora, junto com a vereadora Amélia, com o vereador Shakespeare, vereador Roniel, vereador Dilemano Dié, sem sombra de dúvidas, colocaremos isso como prioridade na próxima reunião da direção da mesa da Câmara, para que o anseio de Vossa Excelência seja atendido, porque Vossa Excelência tem toda a razão de fazer esse apelo, inclusive, publicamente. Nós passaremos agora à apreciação do processo 02992, de autoria do vereador Willis. Desculpa, nós estamos corrigindo, o vereador Amélia Naomi, é o processo 02406, projeto de lei 60/2014, que institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Tatu Inc. dá providências. Comissão de Justiça, rito ordinário, prazo para emendas 28 de março já passou, portanto, está em condições de apreciação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação em contrário, senhor presidente. Portanto, está aprovado por unanimidade o projeto da ilustre presidente Amélia Naomi. Passaremos à apreciação do processo 02992, projeto de lei 78/2014, do vereador Willis. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia Municipal do Artista Amador, a ser comemorado anualmente no dia 13 de junho. Comissão de Justiça, prazo de emendas, todos eles já cumpridos, portanto, a matéria se encontra em condições de apreciação pelo egrégio plenário. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação em contrário, senhor presidente. Está aprovado por unanimidade, com justificativa do ilustre vereador, autor da propositura, vereador Willis. Obrigado, vereador Macedo Bastos. Gostaria de pedir ao Manfredini que preparasse. Obrigado. A base de toda profissão é o amadorismo. Sem existir o amor, seja ele incutido pelos progenitores ou educadores, pela atividade exercida, não haverá o profissionalismo, nem tampouco aperfeiçoamento. O artista amador está em qualquer pessoa. É o pedreiro que labuta para que nossas casas fiquem belas e aconchegantes. É o cirurgião que artisticamente reconstitui nossas partes destruídas. É o gourmet que se esmera na montagem de pratos, afinal, começamos a comer com os olhos. É o jurista que se debruça sobre os autos, empoeirados camalhaços quase impossíveis de sobraçar, para elaborar a defesa da justiça, facultando assim o ganho de causa para uma das partes envolvidas. Artista amador é o condutor que se aperfeiçoa no conhecimento dos trechos para que o transporte aconteça com rapidez e segurança. É o comerciante também, que se aperfeiçoa no trato com seus fregueses, pois todos somos únicos. Nossos mestres, professores, são os grandes artistas amadores.
Afinal, elaborar aulas e provas para os alunos constantemente carentes de motivação é uma arte. Artista amador é aquela pessoa que não descansa na busca do constante aperfeiçoamento. Quantas vezes não elogiamos alguém por ter se portado como verdadeiro artista? O borracheiro, que conseguiu colocar sobre 4 rodas, constituindo o pneu velho do nosso carro. O cabeleireiro, que nos preparou momentos antes do evento. O iluminador, que transformou o nosso espetáculo em algo apreciável. O religioso, que preferiu um sermão de mudar nossas considerações sobre a existência. Enfim, não fosse o amor pela atividade exercida, deixaríamos de ser artistas em nossas profissões. E em contrapartida, seremos eternamente artistas amadores, por carecermos constantemente de aperfeiçoamento e evolução. Viva o Dia Municipal do Artista Amador, pois artistas amadores somos todos nós, porque viver é uma arte e Deus é o grande e absoluto escultor do universo. Para você, Urbano. Obrigado, gente. Após a manifestação do ilustre vereador autor da propositura, que presta uma justíssima homenagem ao Dia Municipal do Artista Amador, nós passaremos à apreciação da matéria 04756, Projeto de Lei 103 de 2014, autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a alteração, exclusão e inclusão de programas, metas, indicadores, unidades de medidas e ações nos anexos 1, 2 e 3 da Lei 9070, de 16 de dezembro de 2013 e suas alterações. Esse processo se encontra com prazo para emendas. Portanto... Temos uma manifestação para o prazo, senhor presidente. Havendo manifestação, a matéria não se encontra em condições de ser apreciada pelo plenário. Passaremos, então, à apreciação da matéria 05009-2014, Projeto de Decreto Legislativo número 12 de 2014, autoria do vereador Macedo Bastos, concede medalha Mérito Educacional à instituição filantrópica Edenlar, em comemoração aos seus 80 anos de atividades. Comissão de Justiça, existe um substitutivo da autoria do vereador Macedo Bastos. Um prazo para emenda. Gostaria de saber se algum dos seus vereadores se manifesta contrariamente à apreciação. Nenhuma manifestação em contrário. Não havendo nenhuma manifestação, o substitutivo se encontra em condições de ser apreciado pelo plenário. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação em contrário, senhor presidente. Portanto, o substitutivo está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. O projeto que concede a medalha de mérito educacional à instituição filantrópica Edenlar. A ilustre vereadora Amélia Naomi requer, através do requerimento 1395, autorização para homenagear conjuntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura os profissionais e assistentes sociais por ocasião da comemoração do Dia do Assistente Social, celebrado no dia 15 de maio. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação em Nenhuma contrário. manifestação em contrário. Nada mais havendo a ser tratado, está encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa noite. Obrigado. Encerrada a 27ª sessão ordinária, você acompanhou a transmissão da TV Câmara com todos os projetos da pauta sendo votados. Alguns projetos foram retirados da pauta, outros foram votados e daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós faremos então um resumo dos projetos votados e aprovados na sessão desta quinta-feira. Faremos um rápido intervalo e voltamos já já com o resumo da sessão. É a Câmara de São José.
mais participativa, mais perto da população. De volta ao plenário Mário Shows, a 27ª sessão ordinária já foi encerrada. E agora você fica sabendo qual o resumo dos projetos votados na sessão desta quinta-feira. O processo número 02138, projeto de lei complementar número 3, foi retirado da pauta pelo Poder Executivo. O projeto da Prefeitura pretendia alterar o quadro de profissionais das escolas fundamentais de formação em tempo integral, as EFET. Esse projeto foi retirado da pauta a pedido do Poder Executivo. O processo número 05101-2014, projeto de lei número 110, foi aprovado o projeto do Executivo que alterou a lei que dispõe sobre a doação de 2 imóveis ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, para a instalação do Centro de Tecnologias Aeronáuticas. A lei número 8681, de 4 de maio de 2012, já aprovada, autorizava a doação da área de 41.431 metros quadrados para essa finalidade. Porém, na configuração dos imóveis havia impedimento para a edificação e o necessário aproveitamento de forma contínua dos terrenos, uma vez que há uma área de propriedade da Urban entre os referidos imóveis. Com essa alteração, o projeto de lei foi votado e aprovado pelos vereadores. O processo número 05128, projeto de lei número 111, foi aprovado o projeto que estabelece a criação do Conselho Municipal de Orçamento. A proposta da Prefeitura vincula o órgão à Secretaria de Promoção da Cidadania com o objetivo de garantir a participação da população no orçamento do município. O Conselho de Orçamento terá a função de acompanhar o processo de elaboração do orçamento anual e o Conselho Municipal de Orçamento será paritário, ou seja, composto por representantes eleitos pela sociedade civil, de acordo com o número de regiões do Planejamento Orçamentário Participativo, o POP, e o número igual de representantes indicados pelo Poder Executivo. Os integrantes do Conselho não serão remunerados. Esse projeto, como eu disse, foi aprovado por unanimidade. O processo número 7385, projeto de lei número 177, projeto de propositura do vereador Tonhão Dutra, instituiu no município de São José dos Campos o Dia Municipal do Agente Ambiental. Foi feito um substitutivo. O projeto original previa o Dia Municipal do Gari. Entretanto, em São José dos Campos, os trabalhadores da Urban são chamados de agentes ambientais. Por isso, com esse substitutivo aprovado na sessão de hoje, fica instituído no município o Dia Municipal do Agente Ambiental, a ser comemorado anualmente no dia 16 de maio. Os agentes ambientais são responsáveis pela varrição e limpeza de ruas e avenidas, importantes agentes de limpeza urbana e essenciais para a conservação da cidade. O processo número 902, projeto de lei número 12, foi adiado. O próprio vereador Tonhão Dutra pediu o adiamento do projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade do reaproveitamento da água das chuvas em condomínios residenciais, comerciais, shoppings, hotéis e supermercados horizontais ou verticais. Processo número 13057, projeto de lei 405. Foi aprovado na sessão de hoje a proposta do vereador Willis, que criou o projeto Mão nas Rodas. Com a aprovação, o Poder Público poderá conceder a primeira cadeira de rodas nova para pessoas com deficiência. E como já destacou o próprio vereador em sua justificativa, o cunho de inserção social, conforme estabelece a nossa Constituição, foi pautado neste projeto, aprovado por unanimidade na sessão de hoje. Também foi aprovado o processo número 02406, projeto de lei número 60, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que incluiu no calendário oficial de festas e comemorações do município, no mês de agosto, o evento Tatu Inc. É a convenção internacional de tatu, que este ano será nos dias 29, 30 e 31 de agosto, em São Paulo e em São José dos Campos. Esse evento trata de tatuagem e também de outras ações referidas a esse tipo de atividade no estado de São Paulo. Foi aprovado o processo número 02992, projeto de lei número 78, de autoria do vereador Willis, que instituiu e incluiu no calendário do município, no calendário oficial de festas e comemorações do município,
o dia 13 de junho, a ser comemorado anualmente como o Dia Municipal do Artista Amador. O processo número 04576, projeto de lei número 96, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que ampliava o trabalho preventivo contra a proliferação da dengue em São José dos Campos, incluindo no conteúdo programático da Rede Municipal de Ensino, matéria preventiva sobre o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Por solicitação do próprio vereador, esse projeto foi adiado por uma sessão. O processo número 04756, projeto de lei número 103, projeto de lei do Executivo com alterações no Plano Plurianual PPA 2014-2017, que foi aprovado em novembro de 2013. O PPA estabelece metas da administração pública para o período de 4 anos, em que são incluídos programas e ações que visam a prestação de serviços públicos para a população. As alterações propostas no projeto enviado à Câmara em setores, previa alterações no planejamento em setores como educação e transporte, além do planejamento urbano, entre outros. Esse processo ele está com prazo de emenda e os vereadores não abriram mão do prazo de emenda. Por isso ele não foi votado na sessão desta quinta-feira, apenas após o prazo de emenda, ele deve voltar automaticamente à pauta da sessão. O processo número 05009, projeto de decreto legislativo número 12, foi aprovado por unanimidade o projeto do vereador Macedo Bastos, que concede a medalha de mérito educacional à instituição Edenlar. A homenagem é um reconhecimento aos 80 anos de trabalho filantrópico com crianças carentes no município de São José dos Campos. Foram esses, então, os processos votados na sessão desta quinta-feira. E nós ficamos por aqui. Voltaremos com mais uma transmissão ao vivo da sessão plenária da Câmara Municipal de São José dos Campos na próxima terça-feira. Até lá!